Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem... Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, dando continuidade aos vídeos sobre a reflexão da primeira carta de São João, que foi o livro proposto pela igreja para a nossa reflexão nesse mês de setembro, eu queria trazer agora a terceira parte desta carta, que fala sobre as fontes da caridade e da fé, né? A fonte da caridade e da fé. Neste primeiro vídeo agora, nesse vídeo de agora, eu vou mostrar a fonte da caridade. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Ou seja, ele está dizendo que a fonte originária do amor, a fonte originária, a fonte primária da caridade é o próprio Deus. Ele diz que aquele que ama conhece a Deus e nasceu de Deus. No versículo 8, aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que vivamos por ele. Ou seja, Deus é amor, Deus é a origem do amor, né? João diz, Deus é amor. Então, no amor do Pai por nós, é manifestado o envio do Filho. Deus envia o seu Filho Jesus, comprovando para nós esse amor que Deus é. Ele é e ele manifesta o amor. Na teologia católica, nós conhecemos Deus como amor desde todas as origens da criação. Por quê? Deus criou com amor para manifestar o seu amor e por amor. Ou seja, tudo que Deus fez foi por amor. Nós não precisávamos, vamos dizer assim, nós não tínhamos como fazer nada para que Deus nos amasse. Ele nos amou sem nós precisarmos fazer nada. E Ele nos criou por amor, porque se Deus não nos criasse, Deus continuaria Deus da mesma forma, não lhe faltaria nada no seu ser, se Ele não tivesse nos criado. Se Deus não tivesse criado os anjos, Ele continuaria perfeitamente Deus, sem lhe faltar nada. Então, tudo que é a criação é manifestação clara e plena do amor de Deus, porque Ele não precisava criar para continuar como Deus. Se Ele não criasse, Ele não diminuiria, como Ele é. Ele não iria diminuir, Ele ia continuar do mesmo jeito. Então, Deus é o amor perfeito, o amor por excelência. E Ele manifesta isso. No versículo 10 ele diz, nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou-nos o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Então veja, nós não amamos a Deus, Deus nos amou primeiro, e nos amando primeiro, mesmo pecando, né? Por isso o apóstolo Paulo diz, quando ainda éramos pecador, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. João no Evangelho diz assim, né? Deus nos amou e enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 11 ele diz, amados, se Deus assim nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Então ele diz que se Deus nos amou, o que impede de nós amarmos? Pelo contrário, é obrigação. É obrigado o cristão a amar o seu próximo. Ninguém jamais contemplou a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é realizado.
Nisto reconhecemos que permanecemos nele e ele em nós. E ele nos deu o seu Espírito. Veja, meus irmãos, ele está dizendo que dentro da comunidade e no mundo, um cristão, se eu digo que sou cristão, mas eu odeio alguém, então eu não sou cristão. Eu posso me rotular com esse nome. Ele diz que dentro da comunidade joanina, aqui, para quem ele enviou a carta, se eles não se amassem, era mentira que o amor de Deus estivesse nele. Porque é algo como se, vamos dizer que automático. Por exemplo, se alguém está com sede, se alguém está completamente sedento, o que é obrigatório para isso? Beber água. É automático. Se alguém está com fome, alguém come, se alimenta. É automático. Então ele está dizendo, se alguém tem Deus, se eu tenho Deus, então eu automaticamente eu amo. Porque se Deus está em mim, o amor de Deus me impulsiona a amar o meu irmão. E ele continua dizendo, né? Versículo 13. Nisto reconhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu o seu Espírito. Então, outra prova de que o Espírito de Deus permanece em nós e que nós permanecemos nele é Deus ter dado realmente para nós o seu Espírito. E ele continua dizendo no versículo 14. E nós contemplamos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então, aquilo que ele falou lá no início do primeiro capítulo da primeira carta de São João, ele enfatiza aqui de novo. E nós contemplamos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. A maior prova de amor de Deus para a humanidade foi enviar o seu Filho. E João está confirmando aqui que o amor cristão nasce, brota, né, emerge dessa manifestação do amor de Deus para com a humanidade, entregando o seu Filho único para nos salvar. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, se eu confesso que Jesus é Filho de Deus, é porque o amor de Deus está em mim, é porque eu creio que Jesus manifestou, que Deus manifestou o seu amor, enviando Jesus Cristo, o seu único Filho, para me salvar. E automaticamente o amor de Deus permanece em mim, simplesmente por manifestar essa confissão de fé. Versículo 16. E nós temos reconhecido o amor de Deus por nós, e nele cremos. Deus é amor. João enfatiza, Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Então, quem ama, tem Deus. Quem não ama, não tem Deus. João é claro na sua carta. Ele diz no versículo 17, nisto consiste a perfeição do amor em nós, que tenhamos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como ele é, também somos nós neste mundo. Ou seja, ele está dizendo que se nós amarmos uns aos outros, como Jesus nos amou, como o próprio Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. João está dizendo que se nós amarmos uns aos outros, nós não devemos nos preocupar para o dia do juízo final, porque tal como Jesus foi, nós o somos. Versículo 18, não há temor no amor, ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor implica castigo, e o que teme não chegou à perfeição do amor. Ou seja, se nós temos medo do inferno, se nós temos medo porque nós somos pecadores e por esse motivo nós iremos perecer no inferno, ele está dizendo que o amor de Deus ainda não se manifestou perfeitamente em nós. Quem tem o amor de Deus pleno em si não tem medo do julgamento. Por quê? Porque vai viver como Jesus viveu. É necessário viver como Jesus viveu. Meus amados irmãos, percebam, eu quero deixar aqui um exemplo, uma colocação bem clara. O amor que Jesus fala aqui para nós é um amor despojado, é um amor esponsal. Eu não estou falando aqui
desse amorzinho barato, michuruca, que se alguém me ama, eu amo também. Se alguém faz alguma coisa por mim, eu também retribuo. Ou senão, esse amor de ficar bajulando o outro, querendo dar presente, querendo fazer coisas para ser chamado a atenção, ou melhor, para chamar a atenção de alguém para ele, ou alguém que se finge de coitadinho para ser amado. João não está falando disso. João está dizendo, não há temor no amor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor implica castigo, e o que teme não chegou à perfeição do amor. Aí ele diz, concluindo, quanto a nós, amemos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, a Deus a quem não vê, não poderá amar. E este é o mandamento que dele recebemos. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus, e todo o que ama ao que gerou, ama também o que dele nasceu. Nisto reconhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois este é o mandamento de Deus, observar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Então, meus amados irmãos, Jesus está dizendo aqui que, pela boca do apóstolo João, que quem nasceu de Deus ama, vive como Jesus viveu. Ele está dizendo que quem ama Jesus, que foi manifestação plena do amor de Deus para nós, quem ama Jesus automaticamente vai amar quem nasceu de Jesus, ou seja, os outros irmãos, os crentes. E ele diz que todo aquele que crê que Jesus nasceu de Deus e todo aquele que ama ao que gerou, ama também aquele que dele nasceu. Ou seja, quem ama Jesus, quem diz que ama Jesus, quem diz que ama Deus, automaticamente tem que amar o irmão, porque do contrário seria hipocrisia. Hipocrisia. E ele conclui dizendo que nisto reconhecemos que amamos a Deus, quando amamos, nisto reconhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois este é o mandamento de Deus, observar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, para alguém dizer que ama a Deus, tem que guardar os mandamentos, porque se não guardar os mandamentos, não ama a Deus. É um fingido. Está fazendo de conta, é um fingido. Quem não guarda os mandamentos de Deus não pode dizer que ama a Deus, porque do contrário estará mentindo. E ele diz que os mandamentos de Deus não é pesado, e os seus mandamentos não são pesados, pois todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Os mandamentos de Deus só se tornam pesados quando nós não amamos a Deus. Se nós amarmos a Deus, os mandamentos não serão pesados, porque todas as vezes que nós formos desobedecer um mandamento e nós lembrarmos que nós temos Deus como origem primária do nosso amor e como Ele nos amou, também nós o amamos, nós os amamos. Então, é difícil dizer do contrário. Deus de fato é amor, meus irmãos, e Ele nos amou. E por nos amar, Ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E este é o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Deus é a origem do amor e só ama quem nasceu de Deus. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida no vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe e vamos ajudar a evangelizar. Eu espero que essa reflexão da primeira carta de São João tenha sido proveitosa para você. Para mim, tem sido maravilhosa. Nunca imaginei encontrar tantos tesouros. Por isso, Deus te abençoe.